Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula de hoje. Nós vamos trabalhar aí o livro de língua portuguesa, as páginas 336 e 337, fazendo a correção das atividades da página 337 e páginas 342 a 348. Vamos fazer aí também a correção de algumas atividades. Nós vamos começar agora aí, né, a estudar a estrutura das palavras, porque mais à frente, né, para fechar aí o nosso ano letivo, nossos estudos, um dos conteúdos será processo de formação de palavras, né? E aí nós precisamos relembrar aí essa estrutura da palavra, é estudada desde que você começa a trabalhar substantivo, adjetivo, verbo principalmente, né? Nós trabalhamos radical, vogal temática, desinência de forma ali bem específica, mas agora vamos relembrar, revisar, se você ainda não viu, vai ver agora, porque é necessário aí para trabalhar esses processos de formação de palavras, tá bom? Vamos lá? Abra o livro de vocês na página 336. O estudo da estrutura das palavras vai ser dividido em duas partes, né? Trouxe aqui nessa aula as duas. E aí nós vamos ver, fazer a correção das atividades. E qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão. Estrutura das palavras. A palavra, né, ela é composta por algumas partes, e aí nós vamos trabalhar essas partes, essa estrutura dela. Vamos lá. Radical e afixos. Observe: crianças, criançada, criancinha. Nós temos ali palavras diferentes, mas que possuem ali uma parte em comum. E essa parte em comum está em azul. Nessas palavras, o elemento crian não muda, é invariável. A esse elemento damos o nome de radical. Por esse motivo, o radical serve de base para a formação de outras palavras que manterão seu sentido básico. Assim, dizemos que radical é a parte imutável da palavra que contém seu significado básico. Então, quando nós falamos do radical, é aquela parte fixa, imutável, invariável, que carrega o sentido básico da palavra. Porque eu posso colocar ali outras partes, outros elementos, mas o sentido básico vai permanecer, tá bom? Então, esse é o radical. Gramaticalmente falando, radical é a parte da palavra fixa que carrega o seu sentido básico. Portanto, para formar algumas palavras, muitas vezes basta apenas acrescentar outros elementos ao radical. Esses elementos que se ligam ao radical para formar palavras são chamados de afixos. Assim como o radical, os afixos também têm significados. Então, quando eu acrescento um afixo em um radical, eu acrescento sentido também. Veja só, a palavra normal, se eu coloco um afixo anormal, muda o sentido, né? Normal, anormal. Anormal é aquilo que não é normal. Feliz, infeliz. Veja só, eu coloquei ali um afixo, no caso ali um prefixo, né, que está antes do radical, que também vai mudar ali o sentido da palavra. Necessário, desnecessário, motor, motorista, atual, atualmente. Veja que estas partes aqui em negrito são afixos que são acrescentados aí às palavras para o que? Agregar também sentido. Nesses exemplos, as partículas destacadas são os afixos. Como você pode perceber, esses afixos podem ocorrer de duas formas: antes do radical, prefixos, ou depois do radical, sufixos. Quanto à formação, as palavras podem ser primitivas ou derivadas, simples ou compostas. Veja só, as palavras primitivas não se originaram de outras.
ela é primitiva, ela não veio de outra. Muito pelo contrário, outras palavras vão se originar dela. As palavras derivadas se originam de outras. Veja só, nós temos a primitiva jardim e a derivada jardineiro, porque essa palavra vem de jardim, ela deriva de jardim, que é uma palavra primitiva. As palavras simples têm apenas um radical. Exemplo, água. As palavras compostas apresentam mais de um radical, aguardente. Se você se recordar, quando nós estudamos substantivo, nós tratamos disso daqui. Nós temos o substantivo simples, o composto, o primitivo, o derivado, e é exatamente essa mesma ideia, esse mesmo conceito, tá bom? Veja que nós estamos só retomando aí alguns conteúdos, algumas teorias que já foram estudadas aí no decorrer do seu ensino fundamental. As palavras que apresentam o mesmo radical são chamadas de cognatas. Exemplos: real, realizar, realmente, surreal. Veja só, crianças, criançada, criancinha. São palavras cognatas, possuem o mesmo radical, certo? Então, se te perguntar lá na prova o que são palavras cognatas, palavras que apresentam o mesmo radical. Aqui vamos agora para as primeiras atividades. Só retomando aqui, vimos o que é radical, que é a parte fixa da palavra que possui o sentido básico. Nós temos os afixos, que são acrescentados ali, agregam sentido e podem ser divididos em prefixos, quando vem antes do radical, e sufixo, quando vem depois do radical, certo? Então, vamos lá. Em cada grupo de palavras cognatas, identifique o elemento comum e indique o seu significado. Se for necessário, consulte um dicionário. Você vai ver qual que é o elemento comum ali dessas palavras. Às vezes é um radical, às vezes é um afixo, e aí você vai colocar o significado, certo? Veja só, eu vou dar um exemplo antes de nós passarmos aqui para as atividades em si. Nós vimos lá, infeliz, é aquela pessoa que não é feliz. Incorreto, é algo que não está correto, certo? Insatisfatório, é algo que não é satisfatório. Então, o nós sabemos que tem esse sentido de negativo, não feliz, não satisfatório, não correto, certo? Então, é isso que você vai observar. Veja lá, a democracia, demagogia, demografia. O que há em comum aqui? O demo. Qual que é o significado? Qual o significado? Que é para você olhar aí, né, da etimologia da palavra, o sentido, não a gíria que nós utilizamos, né, do demo, demônio, não. Aqui é um afixo, né? Demo significa o quê? Povo, certo? Então, demo significa povo. Democracia, demagogia, demografia tem a ver aqui, então, com povo. B, micróbio, microfone, microscópio. Agora, o comum aqui é o que? Micro. E micro é o que? Pequeno, né? Então, o elemento comum é um micro, o significado é pequeno. Micróbio, microfone, microscópio. C, audição, auditório, audiometria. Aqui o que há em comum é o áudio, né? Em algumas audi e áudio. Significado: ouvir, tá bom? Audição, auditório, audiometria. D, polivalente, poliedro, policlínica. Poli é o que? Vários, né? Então, o elemento comum é poli, significado muito, vários. 2. Ainda há pouco, vimos que as palavras cognatas apresentam o mesmo radical e por isso aproximam-se umas das outras em relação ao sentido. No entanto, a aproximação semântica entre palavras não ocorre necessariamente devido à sua estrutura. Assim, existem os chamados campos semânticos.
campos de sentido, tá? Em que o sentido das palavras é o que as aproxima, mesmo que possuam radicais diferentes. Pensando nisso, sublinhe a palavra que apresenta um traço semântico relevante, estrutura, utilidade, características formais, etc., que a particulariza em relação às demais. Então, veja só, nós temos aqui na letra A: brócolis, caju, cebola, cenoura, pimentão. Qual é a palavra que não pertence ao mesmo campo semântico que as demais? Veja só, caju, né? Caju é uma fruta. As demais, brócolis, cebola, cenoura, pimentão, são legumes. Então, não pertence ao mesmo campo semântico. B, alface, laranja, tangerina, cerola, pitanga. Qual que é o que se diferencia aqui? Alface, as demais são o que? Frutas. Alface não. C, orquídea, azaleia, rosa, copo de leite, couve-flor. Agora aqui, qual se diferencia? Couve-flor, porque não está aí no campo semântico das flores, né? Não é flor. D, Recife, Aracaju, Natal, Fortaleza, Campinas. Todas são cidades, mas Campinas se diferencia porque não é capital, tá bom? Então, o campo semântico das outras não preenche Campinas nesse sentido. Amazônia, João Pessoa, Caruaru, Salvador, Manaus. Nós temos uma aí que não é cidade, Amazônia. Amazônia não é cidade, enquanto João Pessoa, Caruaru, Salvador e Manaus são. Então, o campo semântico dela é diferente. F, romance, novela, conto, notícia, fábula. Nós temos aqui alguns gêneros literários, mas tem um que não é literário. Ele trata ali, tem compromisso com a realidade, que é a notícia. Agora, romance, novela, conto e fábula são gêneros literários, notícia não, tá bom? Gênero textual, não literário. Veja só, então essas são as palavrinhas que você vai sublinhar: alface, couve-flor, Campinas, Amazônia e notícia. 3. Assinale a única opção em que ocorre variante do radical. O radical é a parte fixa da palavra, mas em alguns casos ele vai variar, tá bom? O radical vai variar, ele vai mudar. Então, veja só. A, dizer, dizes, dizia. Nós temos aqui o mesmo radical nas 3 palavras. Só pegar um marca-texto aqui para a gente ir marcando o radical, ó. Diz. É o radical, não vai acontecer variação aqui, certo? Faço, fazes, façamos. Opa, mudou, ó. Aqui o cedilha, aqui nós já temos o Z. Se houve variação, ocorre uma variante do radical, é essa a nossa resposta, tá bom? Agora, o amaria, amavas, amou, nós temos aí o radical, né? Quero, queres, querias, temos também a permanência do radical. Vencia, venceste, venceu também. A única que muda aí é a letra B de bola, faço, fazes, façamos. Agora vamos aqui para a leitura de alguns textos e a correção das atividades. Aprofundando o gênero, estamos trabalhando aí o debate, que é um gênero argumentativo, né? Antes de começar a ler, os textos que você vai ler neste segundo momento do capítulo 7 tratam de um mesmo tema, a televisão. Leia-os atentamente, procurando identificar as ideias defendidas pelos autores a respeito desse veículo de comunicação, um dos mais populares do mundo. Você assiste televisão? Hoje em dia, muita gente deixou de assistir a televisão, né? TV aberta, acaba escolhendo aí, né, alguns filmes e séries e de forma específica, né? Canais fechados. Vamos lá, texto 1. Aproveite para mudar o canal. Durante muitos anos, no século passado, a frase era a mais repetida lá em casa. Aproveite que está de pé e aumente o som. Ninguém se arriscava a se levantar.
nem para beber água, nem para ir ao banheiro. Sempre dava para aguentar mais um pouquinho, ver se alguém desistia primeiro e, em vez de ouvi-la, falar a frase ou uma de suas variações. Aproveite que está de pé e melhore o contraste. Quem está chegando agora não pode imaginar o que era um mundo sem controle remoto. Um aparelho de televisão tinha, no mínimo, 6 botões. O primeiro era para ligar e desligar, e aumentar e diminuir o som. E era botão mesmo, e não uma tecla de apertar ou soltar. Um botão que se virava para a direita e, ao ouvir-se o clique, sabia-se que a TV estava ligada. Para desligá-la, fazia-se o caminho contrário. Ligar a TV não significava que se passava imediatamente a assistir a um programa. Tinha que esperar o aparelho pegar no tranco ou esquentar o tubo. Aí sim aparecia a imagem, o que ainda não significava um programa no ar. Quem reclama dos intervalos das emissoras de TV a cabo de hoje não faz ideia do que era um intervalo comercial na televisão a certa altura do século passado. Às vezes, entre 2 programas de meia hora, aturavam-se 40 minutos de anúncios. Lembro-me especialmente do Teatro de Comédias da Imperatriz das Sedas, atração de sábado à noite na TV Tupi. O patrocinador, como o próprio nome indica, era uma loja de tecidos. O programa apresentava comédias teatrais em 3 atos. Entre um ato e outro, exibiam-se os anúncios que demoravam um tempo exato para mudanças de cenário e trocas de figurino. Quando essas mudanças eram complexas, dava tempo de o espectador conhecer toda a linha de tecidos da loja, pelo menos 2 vezes. Era comum a gente se distrair e até se esquecer de que peça estava em cartaz. Você, acostumado com a era moderna da televisão, deve estar se perguntando: mas por que não mudavam de canal no intervalo? É aí que entra aquela frase do início deste texto. Alguém tinha que se levantar para o resto da casa, explodir em coro das suas poltronas. Aproveita que está de pé e muda de canal. Mas ninguém entregava os pontos, até porque mudar de canal não significava, por exemplo, passar por todos os filmes da coleção de telecines. Mudar de canal era girar o seletor, um dos botões era o seletor de canais, do 6 ao 13, e ver o que estava passando na TV Rio. Geralmente era a mesma coisa, ou seja, anúncios. A programação era assim: se a Tupi fazia sucesso com o Rin-Tin-Tin, a Rio contra-atacava com Lessie. Se o 13 exibia Ivanhoé, o 6 rebatia com Guilherme Tell. Este Norte é de Morte era a atração de uma emissora. Eta Nordeste da Peste tentava segurar a audiência na concorrente. Bem, tinha também o Canal 9, a TV Continental, mas ninguém assistia ao Canal 9. Mudar de canal era balançar entre o 6 e o 13, e assim íamos vivendo em paz. Falei de 2 botões, faltam 4, né? Bem, 2 eram meio inúteis, o de brilho e o de contraste. Não valia a pena abandonar a poltrona para tentar regular essas questões da imagem. Se a imagem estivesse ruim, com fantasmas, por exemplo, era muito comum dar fantasmas na imagem, o jeito era mexer na antena. Aproveite que está de pé e dê uma mexida na antena. Essa era a tarefa mais difícil. Geralmente, necessitava de 2 pessoas. Uma ficava em pé atrás do aparelho, mexendo nas antenas para baixo, para cima, para os lados, enquanto o outro, sentado na poltrona, ia dando as dicas. Melhorou, piorou, mais para a direita, volta um pouquinho, só um pouquinho. Os 2 botões que sobraram eram os mais complexos, vertical e horizontal. Às vezes, sem mais nem menos, a imagem começava a rodar, como se fosse um carrossel. Era tão sensível o ponto exato em que o botão do vertical fixava a imagem que, dependendo da situação, valia a pena continuar sentado e tentar assistir a si mesmo. Com o Falcão Negro e os patrulheiros Todd dando a impressão de que estavam com a doença de São Guido.
não paravam quietos, mas o defeito no horizontal era impossível de ser ignorado. A tela era coberta por riscas que não deixavam o espectador ver nada do que estava sendo exibido. Aí não tinha jeito, era preciso se levantar e ajustar o botão. Acho que isso tem um pouco a ver com a geração de gordos criada a partir do fim do século passado. Ela apareceu principalmente nos Estados Unidos. Há quem atribua sua existência à dieta baseada em gorduras, característica daquelas bandas. Não sei não. Acho que tem muito a ver com a família inteira sentada diante de um aparelho de TV comandando um controle remoto. No meu tempo não tinha isso não. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. Não dava para ficar sentado 15 minutos seguidos. Se bem que hoje, lá em casa, a situação não mudou muito não. Aproveite que está de pé e procure o controle remoto. É um texto aí de Arthur Shechel, que foi postado aí no Globo. Aproveite para mudar o canal. Algumas palavrinhas aí do vocabulário desconhecido. Contraste e doença de São Guido. Contraste, a variação nas tonalidades de luz e sombra, claro e escuro, zonas opacas e transparentes em pinturas, fotografias, imagens e etc. A doença de São Guido, doença de fundo nervoso que provoca a perda dos movimentos involuntários e voluntários sem motivo aparente. Primeira questão. É muito comum os jornalistas recorrerem à linguagem coloquial para escrever seus textos. Utilizando o registro formal da língua, reescreva as sentenças a seguir, substituindo as expressões destacadas por outras, sem alterar o sentido original. Você vai pegar ali a expressão, em que foi utilizada a linguagem coloquial, ou seja, aquela linguagem que nós utilizamos no cotidiano, na fala, sem muita formalidade, e vai substituí-la por alguma de igual sentido. Vamos lá. A. Tinha que esperar o aparelho pegar no tranco, lá no terceiro parágrafo. O que é esse pegar no tranco? Funcionar, iniciar o funcionamento, certo? Tinha que esperar o aparelho iniciar o funcionamento, ou o aparelho funcionar. B. Mas ninguém entregava os pontos. Sexto parágrafo. O que é entregar os pontos? É se render, Ninguém cedia, ninguém se rendia. 2. Explique com suas palavras a seguinte frase de acordo com o contexto em que está inserida. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. Penúltimo parágrafo. Veja só, ele falou ali, ele explicou pra gente que as pessoas tinham que toda hora ir até a televisão para ajustar alguma coisa, para ligar, para ajustar o contraste, enfim, porque não havia controle remoto. Então a televisão ficava lá na frente, toda hora alguém tinha que ir, Então, por não existir o controle remoto, mudar de canal significava levantar-se várias vezes do sofá. Isso deixava as pessoas menos sedentárias do que hoje, porque elas eram obrigadas a fazer esse exercício. Não é uma maneira aí dele dizer que as pessoas tinham que ficar levantando no momento de assistir a televisão, porque hoje em dia, é um ato totalmente, sedentário. A pessoa afunda ali no sofá, na cama e fica horas e horas assistindo sem precisar levantar, Antes não era assim, por conta dos problemas, das questões que foram apresentadas pelo autor no texto. 3. O sexto parágrafo do texto traz a principal estratégia usada pelas emissoras para driblar a concorrência. Explique como as emissoras tentavam garantir a audiência. Veja só, se em um canal tal programa fizesse sucesso, o que elas faziam? As outras emissoras concorrentes colocavam programas parecidos para poder ficar ali, aquela disputa na concorrência. Então, as emissoras tentavam garantir a audiência exibindo programas, parecidos, certo?
4. Em alguns momentos do texto, observa-se que o enunciador trava um diálogo com o leitor. Transcreva uma passagem do texto que comprove essa interlocução. Essa conversa, esse diálogo. O autor ele pode colocar alguns trechos pedindo para o leitor refletir ou fazendo questionamentos. Tudo isso aproxima o leitor do autor, né? Apresenta aí esse diálogo, essa interlocução, certo? Então, aqui alguns exemplos. Você, acostumado com a era moderna da televisão, deve estar se perguntando. E depois também, falei de 2 botões. Faltam 4, né? Veja só, ele mantém uma comunicação, uma interlocução, né? Olha, você deve estar se perguntando. Ele fala diretamente com o leitor, certo? Tudo isso é chamado aí de interlocução. Texto 2. Vamos agora para o segundo texto de Fernando Albuquerque de Miranda. Albuquerque Miranda. A nova novela espetacular, realidade e ficção no Big Brother Brasil. Vivemos em uma época em que o espaço público da antiguidade, que sediava as ações do homem, foi substituído pelo espaço virtual da televisão. Se antes a intimidade era um valor a ser preservado na sociedade do espetáculo, expor a intimidade e ter a imagem divulgada passaram a ser os grandes valores almejados em um reino de aparências. Exibir-se passou a ser sinônimo de existir. Os reality shows surgem como um produto sob medida para viabilizar os anseios do homem e retirá-lo do anonimato em que vive na sociedade massificada. Ao fazerem isso, sob a ideia de um programa que transmite a realidade da vida de pessoas comuns 24 horas por dia, não ficam imunes à contaminação da sociedade do espetáculo, em cujo contexto se desenvolvem. No espetáculo, onde as engrenagens da indústria cultural estão sempre em movimento, a realidade é uma ficção e a ficção uma realidade. Assim, o famoso show de realidade transforma-se na telenovela do banal. A estrutura da narrativa ficcional da novela é a mesma a impulsionar os capítulos de Big Brother Brasil. O reality show também faz surgir tramas, intrigas, romances e resolve-se no happy end da narrativa de realização própria dos produtos ficcionais. A mistura de elementos reais e imaginários já não nos causa estranheza. Aceitamos o programa como se ele de fato fosse o espaço onde a realidade se mostra. Surge então a dúvida: se a tela da televisão é uma superfície de absorção de nossa realidade, e se nossa realidade está tão contaminada pela ficção, talvez os personagens do Big Brother Brasil estejam mesmo sendo reais em seu desempenho fictício. Veja só, é um texto que eu sugiro que vocês façam a leitura bem calma e refletindo bem. Se for preciso, mais de uma vez, tá bom? E eu ainda levo, nós podemos pegar aí, né, esse raciocínio do Big Brother para as redes sociais, né? Para nós pensarmos aí, qual que é essa realidade que está sendo apresentada lá na rede social, né? Nós ainda estamos vivendo aí a sociedade, né, do espetáculo, né? Só porque como a sociedade vai evoluindo, né, os meios aí para esse espetáculo também vão evoluindo. Vamos aqui para as questões. 5. Em que sentido o enunciador do texto 2 aproxima o Big Brother das narrativas de ficção como as novelas? Ele diz bem aqui, ó, que assim como a novela, nós temos várias tramas, nós temos intrigas aqui, ó, tramas, intrigas, romances, e resolve-se no happy end, né, o final feliz da narrativa de realização própria dos produtos ficcionais. Então, assim como a novela que tem esses elementos, o Big Brother também tem, né? Ambos têm estrutura de narrativa de ficção com tramas, intrigas, romances e final feliz.
6. O texto, a nova novela espetacular, trata do extremo valor que se dá à exposição da imagem na chamada sociedade do espetáculo. Retire do texto um período que resume essa ideia. Veja só, essa sociedade do espetáculo é a que nós vivemos, né? Que as pessoas elas precisam aparecer. E lá no texto ele vai dizer isso daqui, ó, está até em negrito. Exibir-se passou a ser sinônimo de existir. Ou seja, você só existe se você é visto, né? Se você se exibe, se você ganha tantos mil likes, tantos mil compartilhamentos, seguidores, né? Então você só existe se é exibido. Lá no primeiro parágrafo, não esqueça de colocar entre aspas, tá bom? O trecho que você transcrever aí do texto. Texto 3. Meditação transcendental. Para meditar, o homus modernos ocidentais cruza as pernas, deixa as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção num ponto e assim, imóvel, em pensamento e ação, liga a televisão. É um texto aí de Ulisses Tavares. 7. Por que foi empregada a expressão em latim homus modernos occidentalis no poema acima, no poema aí do Ulisses? Veja só, vai mostrar o que? O estágio do homem na escala evolutiva. De acordo com essa escala, o homem moderno deveria ser bastante evoluído, mas encontra-se o que? Submisso à TV. Veja só, ele chega ali e ele imóvel em pensamento, ou seja, ele não pensa, ele não reflete, e em ação, está ali parado, né? Só recebendo aquele tanto de informações, de desinformações, de conteúdos, a maior parte inúteis, né? Úteis também alguns, mas a maior parte inúteis. Texto 4. Agora é uma tirinha aí de Serafim. A seguir, mais informações sobre o novo escândalo de corrupção em Brasília. Serafim, já começou a novela? A seguir. 8. Comparando a postura física em que se encontra Serafim diante da televisão, a descrição feita no poema Meditação Transcendental apresente uma semelhança e uma diferença em relação à atitude do telespectador. Veja só, a semelhança é que ambos posicionam-se de forma passiva, ou seja, eles ficam parados ali para receber somente informações, né? Perante a TV. Porém, no poema, o homem assume uma postura relaxada, enquanto na tira o personagem assume uma postura de seriedade rígida. Veja só, aqui ele está todo, até os braços relaxados, aqui o Serafim não, ele está mais sério. 9. Releia a passagem abaixo. No espetáculo, onde as engrenagens da indústria cultural estão sempre em movimento, a realidade é uma ficção e a ficção uma realidade. Assim, o famoso show de realidade transforma-se na telenovela do banal. Texto 2, primeiro parágrafo. Relacione esta passagem à tirinha acima, essa que nós acabamos de fazer a leitura aqui, explicando a semelhança de pontos de vista existente entre eles. Sugestão de resposta. A tirinha vai o quê? Confirmar a passagem acima. O que ele diz aqui? Ele diz que a novela é o quê? Esse novo escândalo de corrupção, né? Que é o quê? A realidade, né? Então, para o personagem, os inúmeros escândalos de corrupção parecem não ter fim, o que confere à realidade uma semelhança com as novelas, que são ficção. E agora, para finalizarmos aí a nossa aula, vamos ver a segunda parte da teoria sobre a estrutura das palavras. Aliás, antes de encerrarmos a videoaula, nós vamos fazer também a correção das atividades do livro Gêneros, Leitura e Análise, tá bom? Mas vamos aqui, estrutura das palavras. Na primeira parte deste capítulo, vimos que a base de uma palavra é chamada de radical, o elemento que possui seu sentido básico. Ao radical, podemos acrescentar afixos que possibilitam a criação de palavras.
Tanto o radical como os afixos são estruturas mínimas que possuem sentido. Por exemplo, a letra F isolada não possui sentido, mas quando combinada com outras, forma radicais bastante produtivos, como filme, que está na base de palavras como filho, filiação, filial, filhote, etc. O radical veicula sentido, mas a letra F isolada não. Tecnicamente, chamamos de morfema as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentidos, como o radical e os afixos. Então, o morfema é o que? Uma estrutura linguística capaz de veicular o que? Sentido. Então, se te perguntarem o que é um morfema, você vai dizer isso. Vogal temática, mais uma parte aí, mais um morfema. A vogal temática ocorre tanto nos nomes quanto nos verbos. Nos verbos, ela indica a conjugação. A primeira conjugação, quando nós temos a vogal temática, é segunda conjugação, e I, a terceira conjugação. Veja, aproximar, receber, ouvir. A junção do radical com a vogal temática é chamada de tema. Isso daqui também é importante, viu? Nos exemplos, são temas: aproxima, recebe e ouve. A vogal temática nominal aparece no final dos nomes, substantivo e adjetivo, que não apresentam a oposição masculino e feminino. Observe: alegre, livro, toalha, mesa, quente, fogo. Por que nos que não apresentam a oposição masculino e feminino? Porque senão não vai ser vogal temática, tá bom? Vai ser desinência de gênero. Desinências são morfemas que se ligam aos radicais para caracterizar as flexões, ou seja, as variações que os nomes e os verbos podem apresentar. Por esse motivo, podem ser nominais ou verbais. As desinências nominais marcam o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural, de substantivos e adjetivos. Já as desinências verbais marcam a pessoa, o número, o tempo e o modo das formas verbais. Então, veja só, desinência é muito estudado no 7º ano, finalzinho do 6º, no 7º ano, né? Então, nós vamos só relembrar, né, o que são essas desinências, agora olhando pelo foco aí da estrutura das palavras. Desinências nominais, olha aqui o exemplo, ó. Eu tenho o radical, a desinência de gênero e a desinência de número. O radical, sufixo indicador de grau, e aqui, ó, a desinência de gênero. Desinências verbais, veja só. No verbo eu tenho o radical, a vogal temática, a desinência de tempo e modo e a desinência de número pessoa, certo? Veja só, aqui, a partir dessa desinência, eu sei qual o tempo e o modo, e a partir dessa desinência, eu sei a pessoa e o número. Consoante e vogal de ligação. São fonemas que facilitam a pronúncia de algumas palavras. Não tem um sentido em si, tá bom? Elas vão somente ajudar ali na ligação entre o que? O radical e o sufixo, tá? Para isso, são posicionados entre os morfemas naturalmente. Ou seja, tanto a consoante quanto a vogal de ligação não são morfemas, pois não veiculam sentido, tá bom? Eles vão ali ajudar na ligação entre o radical e o sufixo. Veja só, chaleira, o L aqui é uma consoante de ligação. Cafeteira, o T aqui é uma consoante de ligação. Cafeicultura, o I é uma vogal de ligação. E o O aqui em gasoduto é uma vogal de ligação. Veja só, são pares que não veiculam sentido, mas estão ali. Imagine só palavras sem essa vogal e sem esse consoante de ligação, ficaria muito estranho, né? Então, é justamente para facilitar ali a pronúncia. E aí, nós terminamos aí a parte do livro de língua portuguesa e como a nossa videoaula já vai bater 40 minutos,
vamos deixar o restante da correção de gêneros, leitura e análise para sexta-feira, ok? Não deixe de fazer a atividade, mandar por e-mail se você ainda não fez isso, tá? E aí na sexta nós concluímos a correção. Então, desejo a vocês um ótimo dia, até a próxima aula, bons estudos e estou até 11 horas disponível no plantão.